Certa feita, quando eu ministrava uma aula, alguns estudos para determinadas juventudes, uma moça daquelas muito ousadas se levantou e falou assim: eu não quero saber de nada dessas coisas não, porque eu já descobri que é assim, se a gente não sabe, a gente não vai ser cobrado por essas coisas que a gente fica sabendo. É uma pessoa muito capciosa. E eu disse a ela: olha, você não tem escolha. Assim como nós não escolhemos nascer, nós não escolhemos uma série de coisas, a gente pode no máximo escolher como agir uma vez que a graça de ter nascido nos foi concedida. Você não escolheu, você está aqui por desígnio divino, eu disse àquela jovem. E claro, ela é um ser teimoso, não quis entender, e foi o que ela foi fazendo dali para frente. Ela não quis conhecer nada, embora sempre contando com o socorro do Senhor. Mas o que eu quero te dizer é isso, que a gente não escolheu nascer, nós só amamos porque Ele nos amou primeiro, diz as Escrituras. E para essas pessoas que não escolheram, mas foram graciosamente alcançadas pela revelação da graça de Deus, porque a graça do Senhor alcançou a todos, o juízo final vai surpreender muita gente. Mas algumas, no tempo e espaço, foram alcançadas pela chance de receberem a revelação dessa palavra. E aí você não tem saída. Porque se você vai se esmerar na revelação da palavra, certamente você vai alcançar muito conhecimento e em função disso você será cobrado, justamente cobrado, claro. E se você se recusar à revelação dessa palavra, como fez essa jovem, você também vai ser cobrado porque você nasceu necessariamente para ter a revelação dessa palavra. Por que eu estou dizendo essas coisas? Porque é para pessoas que receberam essa graça da revelação em vida, nesta existência, que passagens ácidas como essas aqui são escritas. Ainda pensando em Deuteronômio, no Cântico de Moisés, temos duas passagens aqui que nos chamam muito a atenção. Primeiro é o versículo 35 desse cântico do capítulo 32. Deus diz para o seu povo: a mim me pertence a vingança, a retribuição, a seu tempo, quando resvalar o seu pé. E no outro trecho, no versículo 39, ele vai dizer: vede agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. O que a gente faz? A gente pega estes trechos das Escrituras para ficar pregando um desevangelho, né? Tá vendo? Deus é o Deus da vingança. Deus é o Deus da matança. Olha como é que Deus é. E na verdade a gente esquece do contexto onde essa frase foi dita. Primeiro que nós temos um contexto profético aqui. Moisés escreveu um cântico. E aí a sua obra se mistura à vontade de Deus. Daí um cântico profético. Deus entrou no cântico de Moisés e está falando: olha, eu dei a vocês a graça de viver. E vocês não têm saída. Depois de vocês terem recebido toda essa revelação, vocês preferem andar como as pessoas que não tiveram a chance de me conhecer? A estes que tiveram a chance de conhecimento é que eu me revelo assim. Primeira coisa, a vingança pertence a mim, quando vocês cinicamente decidirem resvalar o pé. Todos pecaram, todos têm um vírus do erro no seu ser, né? Agora, a alguns foi dada a revelação, e todo que me assiste, por exemplo, é porque recebeu essa revelação. E aí não tem saída, não adianta fugir como fez a jovem. Aí Deus fala: olha, quando o seu pezinho resvalar, para o bem da sua alma, eu vou ter que me revelar com a linguagem que você conhece, que é essa linguagem aqui, né? Da vingança. Mas isso é uma linguagem que você conhece, porque Deus continua sendo amor. Deus é amor, e na imanência do seu amor ele vai se revelar para alguns na linguagem que eles entendem. Mas diga-se de passagem, esses alguns são os cínicos. São pessoas, cínicos não no sentido filosófico, né? Mas no sentido coloquial. São pessoas que, mesmo conhecendo as suas verdades, as verdades do Senhor, elas simplesmente querem ignorar, né? Ou sempre usam essas verdades para se impor sobre as outras. A essas pessoas eu falo: olha,
Eu vou vingar. Se essa é a linguagem que você entende, eu vou vingar. Você é um vermezinho, você não sabe de nada, mas como você acha que sabe, como você está nessa cegueira terrível de achar que sabe, eu vou chegar para você com a linguagem que você entende, que é a da vingança. E aí, no outro trecho, ele fala com essa linguagem para essas pessoas. Olha, sou eu quem faço tudo. Não é assim que você gosta de me ver? Eu sou Deus, Deus é Deus, Ele não tem saída, Ele é Deus. Mas algumas pessoas entendem Deus como um imperador, um ditador, um que chega. Aí Deus não se revela assim aos demais, se revela assim a quem pensa assim dele. Em que sentido? Já que você entende essa linguagem, é isso mesmo, eu mato, eu faço viver, eu firo, eu saro e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Por que eu estou dizendo que isso aqui é uma narrativa, uma linguagem? Porque Deus não se revela assim o tempo todo, Ele se revela assim àquelas pessoas que propositadamente ou dolosamente zombam de toda a revelação que receberam. Só que há maneiras sutis da gente zombar dessa revelação. Uma delas é receber toda essa revelação e não praticá-la. Né? Quem quiser entender um pouquinho mais sobre o espírito desse cântico, veja o vídeo anterior. Agora, que Deus não se revela assim o tempo inteiro, isso é fato, porque aqui ele está falando de um povo específico que recebeu uma aliança que se compunha de estatutos, mandamentos e juízos, e Moisés falou, olha, estou vendo que vocês não estão muito na vibe não, então vocês vão acabar atraindo para si uma outra linguagem. Agora, para o resto do mundo, olha como que Isaías dizia, né, que ele ia ser visto como maravilhoso conselheiro, Deus forte, forte em amor, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Olha como é que Deus em pessoa se revela, a não ser nesses momentos específicos. Olha só, se você pegar, por exemplo, um trechinho das Escrituras, que são os capítulos 14 e 15 de Lucas, o que você vai ver? Jesus se revelando a pessoas que não tiveram essa revelação aqui, que não tiveram a literalidade, a literalidade, um estudo estrutural das verdades do reino, que são importantes para quem nasceu no sentido de adquiri-los, mas outros não. Aí para essas pessoas, olha como que Deus em pessoas se revela. Primeiro ele chega e começa com o discurso da misericórdia, né? Ele, na sua santidade, vai lá e come com pecadores. Depois ele vem com aquela historinha aqui, olha, sabe como é que Deus é? Esse Deus de Deuteronômio, sabe como ele é na verdade? Ele é obsessivo como aquele pastor que perdeu uma ovelha e saiu quebrando tudo, deixou o rebanho seguro e saiu quebrando tudo para poder achar a única ovelha perdida. Assim é Deus. Depois ele fala, Deus também é louco da maneira como vocês atribuem às mulheres. Deus é igual a essa mulher também obsessiva, no sentido de que ela perdeu uma dracma das 10 que ela tinha, uma moedinha. E aí essa mulher faz uma bagunça na sua casa, e Deus faz uma bagunça na sua existência, na sua misericórdia, no seu dia a dia, para encontrar uma única coisinha, de tanto que esse amor dele é extravagante, como a maioria das mães sabem fazer. Renunciam a tudo para salvar a vida de um filho. Assim é Deus. E aí depois ele até fala que quando um pecador se converte, tem uma balada no céu, os anjos fazem festa, os anjos dançam. Assim é Deus por um pecador que se arrepende. Então Deus em pessoa, quando ele veio aqui, ele veio se revelar assim. E ele acaba mostrando isso. Olha só, nós temos aqui o povo do Deuteronômio e o povo que não teve a informação do Deuteronômio, que é o filho pródigo e seu irmão. E aí o que não tinha informação era folgadão e quis a herança, e o Deuteronômio ficou lá, dentro de casa, seguro, até que o outro aprontou todas e voltou arrependido, e Deus recebeu o pródigo, o menino prodígio, que gostava de aprontar, recebeu ele de braços abertos. E aí falou com o outro, o formalista, olha, tudo que é meu é seu. Agora vamos pegar o que é nosso e vamos receber esse filho que estava morto e reviveu, que estava perdido e foi achado. Deus é assim como esse pai, apesar dos nossos terríveis pecados. Mas o que eu estou te mostrando? Olha como que Deus se revela àquelas pessoas que não tiveram a chance de conhecer a sua palavra. Se a gente entende isso, essas palavras que Jesus contou, essas parábolas, a gente para com esse medo da salvação alheia
e a gente fica mais responsável com a nossa salvação. E não age como o irmão do filho pródigo. Pelo contrário, olha, se eu conseguir ficar com o meu pai aqui, com o conhecimento que ele me deu, eu vou fazer disso uma alegria, uma exuberância existencial no sentido de que a vida é bela. Não vou ficar com raiva porque eu não aprontei igual o meu irmão, né? Mas parece que esses do Deuteronômio não conseguem entender assim. Por outro lado, não é que esse Deus do Deuteronômio é passado, é que esse Deus ele vai agir com rigor em relação àquele que recebeu a sua palavra e não a valoriza. É o que a gente vê, por exemplo, quando no trecho de Mateus do capítulo 19 até o 25, como que Jesus, ali na hora que ele chega no centro religioso de Israel, que é a Pérea e a Judéia, principalmente na Judéia, como que as palavras de Deus em pessoa são ácidas para aquele povo escolhido que estava aqui nascendo no Deuteronômio. E aí ele chega com situações, por exemplo, ele vai contar a parábola dos trabalhadores da vinha, para eles ficarem ciumados. Como assim? Que eu estou aqui desde 6 horas da manhã e chega esse cara 5 para 6 da tarde e vai receber o mesmo salário que eu? Aí Deus fala assim, olha, por que você está chateado com a misericórdia que eu estou tendo sobre todos? De repente ele chegou 5 para 6, porque ele só teve a oportunidade de chegar 5 para 6 da tarde. E você chegou aqui cedo e foi amparado, recebeu todos os amparos e nem soube aproveitá-los. Agora está com inveja do outro que passou a vida inteira penando, diz Deus para os crentes deuteronômicos. Aí depois ele chega com uma outra situação, que é a parábola da figueira sem fruto. Olha só, vocês estão aí plantados há tanto tempo, está na época dos frutos, eu cheguei em vocês, vocês não têm nada para oferecer. Nunca mais vai nascer fruto de você, diz Jesus para a figueira de maneira simbólica, né? De maneira que ela veio a secar, para os judeus entenderem do que ele estava falando. A seu tempo, quando resvalar o seu pé, a mim pertence a vingança. Depois ele vai contar a história dos 2 filhos, um que recebeu o Deuteronômio, falou, olha, os mandamentos do Senhor estão comigo, ele me confiou a sua palavra, mas não fez nada. E o outro que não recebeu nada, um ateu, satanista, macumbeiro, desgraçado, esse povo perverso, como diria o Silas Malafaia, a gente tem que ir atrás desse mundo perverso. Aí Deus está olhando para o mundo perverso, é gente fazendo misericórdia, é gente acolhendo, é gente vendo um Jesus melhor do que aquele Jesus da marcha, que é o tal do Jesus da quebrada. E aí ele fala, qual dos dois fez a vontade de Deus? O que tinha informação e ficou bravo, ou o que não sabia de nada e fez? Jesus contando para o povo do Deuteronômio. Aí ele continua, os trabalhadores maus, olha, nós recebemos a lei, a informação, a teologia, as estéticas, a ética, os estatutos, mandamentos e juízos. Mas engraçado que ele está demorando a voltar, né? Vamos tirar um proveito disso? Aí diz que os trabalhadores maus começam a espancar outros trabalhadores na vinha, até que o Senhor chega de repente. Aí ele vai também conta outra história dessa gente de Deus, né? No meio disso, lá no capítulo 23, ele ainda vem e desce o chicote, ai de vocês, escribas, fariseus, cegos, hipócritas, serpente, raça de víboras, guias cegos, filhos do diabo. Todas as nomenclaturas que ele estava usando a este povo que recebeu a informação. A seu tempo, quando resvalar o seu pé. Eu sou Deus, eu mato, eu firo, eu faço viver e eu adoeço. Para essa gente que ele se revela assim. Mas para você que não entendia nada disso, que está procurando socorro no eterno, ele fala, olha, venha, bendito do meu Pai. Você ainda não sabe de tudo, mas vem saber em mim. Vamos inverter essa coisa. Quer saber mesmo a vontade do Senhor? Vem cá fazer a minha vontade. Né? Então, olha o contraste, eu poderia aqui me delongar em como Jesus se revelou aos judeus ali entre Mateus 19 até o capítulo 25, como foi ácida a sua revelação, e daí ele ter acabado na cruz. Mas o que eu estou dizendo é isso. Deus que nos chamou para ter consciência, Ele espera que a gente tenha consciência, que não é nenhum convite para você abortar a consciência, não. Por outro lado, a consciência que a gente adquire deveria vir junto com a humildade de entender
que o amor de Deus é infinito e ele tem gente onde você nem imagina. Deus tem gente em terreiros aí do país que você nem imagina, você está querendo destruir o terreiro, ainda contando com traficante para fazer isso. Eu não preciso me tornar uma pessoa de outros conhecimentos religiosos. O que eu preciso é apenas exercer o amor, a aceitação e a misericórdia de Deus por tudo aquilo que eu acho estranho. Porque ele ainda conclui com uma parábola dizendo, olha, eu dei entendimento para vocês. Aí vocês não quiseram, tinha um sítio para olhar, tinha um lote, casou e tinha que desfrutar do lua de mel, tinha um monte de coisa para fazer, tinha uma junta de boi para testar. Então, apelei. Vai lá e chama os cegos, aleijados, os coxos, endividados, gente quebrada, convida todos para a festa, que a festa agora é deles. Isso não é um convite para que você rejeite a revelação. Isso é um convite para que você leve a revelação a sério. Temos exemplos disso. O profeta Daniel no Antigo Testamento levou a revelação a sério. E olha que homem sábio. Salomão, dentro da sua limitação, levou a revelação a sério. Nós temos também o apóstolo Paulo, mais contemporâneo nosso, digamos assim, ele levou a revelação a sério, entendimento, sabedoria, diálogo com todo o conhecimento e ciência grega, e homem cheio do Espírito Santo. Quer dizer, homem cheio do Espírito Santo deveria ser homens de conhecimento, mas a gente divide a humanidade entre os que sabem e não fazem, e os que sabem que rejeitam os que não sabem. E aí Deus olha para isso tudo e atropela todo mundo na história. É para essa gente que ele chega e fala, olha, já que você transformou seu conhecimento em justiça própria, para você eu vou me revelar assim, para você eu me revelo desse jeito. Eu sou, eu somente, nenhum Deus além de mim, eu mato, eu faço e ver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Ele se revela assim para os arrogantes, para os perversos, porque para aqueles que você acha que não tem nada, ele se revela como um pastor louco por uma ovelhinha, um pastor obsessivo, uma mulher obsessiva pela moedinha, e um Deus tão maravilhoso que faz festa quando um pecadorzinho se arrepende. Esse é o Deus de amor, e esse é o amor rigoroso para quem rejeita o seu conhecimento. É isso que significa esse trecho do Cântico de Moisés em Deuteronômio. Pense nisso. Leve-se a sério e adore gravemente e apaixonadamente a esse Senhor. Para que Ele não precise se revelar assim a você. Para que você seja uma revelação ambulante de Deus nessa existência.